Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos e hoje é domingo, dia 1 de outubro. Já estamos em outubro, pessoal. Meu pai divino, o ano voou. Pois bem, o que eu vou comentar nesse vídeo, pessoal, é aquele papo macro que eu fiquei devendo ao longo desse final de semana, tá? Mas não vai passar, vamos ver se eu consigo postar ele no domingo mesmo. Agora são 20 para 7, quem sabe não sai aí umas 7h30, 7h40, a depender da velocidade com quem vos fala aqui, consegue upar no YouTube, certo? Bem, as pautas desse vídeo macro, pessoal, primeiro de tudo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. O que eu vou tentar propor para vocês aqui nesse vídeo, pessoal? A gente vai olhar para um tweet do Charlie Bilello, onde ele coloca aqui a performance, o retorno de diversas classes de ativo de 2011 para cá. E eu acho bem interessante 2011 para cá. Por quê? Porque Brunão está considerando aí 2008 a resposta dos estados, dos países, dos bancos centrais muito próxima de 2020, numa intensidade maior 2020, tá? E a evolução pós, tá? É que está sendo um pouquinho diferente, mas peronomútil, tá? Como que está a sociedade no pós, a impressora ligada, desligada, política fiscal e monetária, tá? Então é muito importante ver como diversos ativos ou classes de ativo performaram ano a ano, tá? Todos os retornos aqui são segmentados ano a ano. Certo? Pois bem, vamos lá, pessoal. Eu vou passar primeiro por essa, e aí eu vou dar mais vazão aqui para a Ibovespa, falar sobre minério de ferro, sobre petróleo, sobre a condição do Brasil, especialmente no petróleo, algo diferencial, tá? Depois a gente vai comentar um pouquinho de fluxo, também roubando aqui mais um tweet, agora do Robin Brooks. Vou passar para vocês todos esses handles dos Twitters aí, tá? Para vocês seguirem esse pessoal, que é sempre bem interessante. E aí vamos para o cenário do Ibovespa. Então, estatística, comentário macro, commodities, cenário do Ibovespa, antes do cenário do Ibovespa, fluxo, né? Depois a gente vai para o cenário do Ibovespa, que finalmente tocou lá no 113.704, pessoal, então tá legal, tá interessante, né? Eu vou tentar trazer para vocês aqui também o nosso digníssimo Market Breadth, tá? Então vou plotar ele no gráfico para vocês sempre acompanharem, né? Como é que está o desconto, tá? Então Market Breadth vai participar desse vídeo aqui também, já olhando para segunda-feira, tá? Depois, rentabilidade de setembro das ações, o que isso pode gerar, e o nosso macro, juros, Selic, curva de juros, small cap Trig 11, para fazer ali algum tipo de operacional em cima de um contexto macro de ideia, né, de trade, e aí finalizamos com inflação, pessoal, e o nosso juro real. Eu até vou colocar o Trig 11 por último, tá? Juro real ali vai ser antes dele, e no fim falarei sobre ouro, para você que quer ser isentão, tá certo? Ou quer ter um outro cenário, por que não? Beleza, pessoal? Então vou tentar ser sucinto nesse vídeo aqui, prometo para vocês. Disclaimer na tela, sejam todos muito bem-vindos. Todo final de semana aqui no Clube dos Dividendos tem sim papo macro, tá? Eu só não sei se eu vou conseguir postar esse no domingo. Se não for, eu postarei o Duelo dos Dividendos, que é um quadro novo que eu quero inaugurar aqui no Clube dos Dividendos, aos sábados ou domingo. Esse duelo de dividendos vai sempre comparar duas empresas pagadoras de dividendos. Então eu vou ficar nessa aí, ou um ou outro. Mas considere se inscrever, ative as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e se você tiver um amigo ou amiga, também convide para se inscrever aqui no canal. Pessoal, começando com o papo quantitativo, vamos primeiro aos créditos. Então, Charlie Bilello, tá? Charlie e Bilello, né? Charlie Bilello, esse é o analista que eu roubei essa fotinho bacana, onde mostra o seguinte, pessoal, eu sei que tem dado para chuchu, tá? Mas o que eu foquei mais é o que nos interessa, tá? Que é commodities. Ele utilizou aqui o DBC, tá? Que é um ETF, tá? Aliás, só ETFs, tá? São comparados aqui. E ele utilizou também o Emerging Markets, que eu acho que é da Goldman Sachs, ou JP Morgan, tá? Que é um ETF muito, mas muito utilizado, com bastante fluxo, tá? E eu quero destacar esses caras, tá? Principalmente, né? Óbvio que 2012, 13, 14 foi péssimo, né, para nós, justamente porque as commodities caíram bastante, né? Então, por exemplo, 2014 foi 28% de queda, 2015 27% de queda nas commodities, tá? Isso impactou na nossa economia brasileira, principalmente, tá? Mas depois, vocês podem ver que no mercado de commodities nós tivemos anos muito bons, 2016, 18%, 2017, malemar, 5%, 2018, 11% de queda, depois 11% de alta, voltou em 2019, pandemia cai 7,8%, e aqui, pessoal, é a grande informação. Bom, tá? O rebote da pandemia
jogou as commodities em 2021 a se valorizar em 41%. Foi o ativo em 2021 que mais se valorizou. Quase os rates norte-americanos que bateram com 40,5%, mas quem mandou bala foram as commodities, tá? Com 41%. Depois de 2022, 20%. E 2023, pessoal, estamos com 1,3%. Então vocês devem estar se perguntando por que o Ibovespa parou. Obviamente, política monetária é o que eu vou falar no ciclo do Ibovespa, mas também tivemos um arrefecimento na valorização logo no fluxo de entrada, no fluxo de investimentos em commodities natural. Tá? Que ciclo nós estamos olhando ali? Né? No cumulativo, pessoal, 2011 a 2023, commodities, e aqui é o copo meio cheio para mais um ciclo de alta, pessoal, tá aqui, ó. Commodities de 2011 a 2023 caem 6,2%. Tá? Fato que a gente tem que estudar, pessoal. O DBC, me perdoem, eu não consegui pesquisar a tempo, mas eu creio que esse ETF contemple grãos, minério e energia. Tá? Então eu vou contar com isso. Não vou contar com um ETF de commodities, por exemplo, que seja mais voltado só para grãos ou só para óleo. Tá? Não, deve ser um índice, eu vou estudar um ETF que contemple as três grandes pontas das commodities, as soft commodities e as hard commodities, aí, então minério e também grãos e, se possível, óleo, tá? Que é sempre muito importante. Tá? Então, commodities no acumulado da última década, plus, né, de 2011 para cá, mais de uma década, está caindo 6,2%. Então é medíocre a evolução das commodities. Isso eu quero trazer para vocês, pessoal, por quê? Quem investe em ações de commodities tem que aceitar ciclos, tá? E elas valorizam muito mais o seu din-din do que o ETF de commodities, porque elas pagam dividendos. Tá? Elas têm políticas de recompra de ação. Então, quem quer ser holder no mundo de commodities, eu acho que é quase que um consenso você ir para a ação, né? A comprar a mineradora e não o minério, porque você vai estar ali se envolvendo com uma empresa que tem ativos não replicáveis, tem uma mina já madura e vai pagar dividendos, vai recomprar ação, vai bonificar, enfim, várias maneiras. Então, isso eu queria comentar. Primeiro, performance medíocre das commodities em geral e como é bom ser idiosincrático na sua alocação de recursos dentro do setor de commodities. Escolha uma empresa, né? Seria pelo menos a minha opinião. Ouro se valorizou 23% na última década, para vocês terem noção, pessoal. Então, ouro, para mim, tem uma clara tendência de alta. Né? Óbvio, quando a gente vai para small caps, bonds americanos, crescimento americano, Nasdaq, a gente olha para 640%, 439%. Então, os Estados Unidos voando. Emergentes, pessoal, passaram uma década vamos dizer assim, com ciclos muito fortes. Queda de 28% em 2014, 27% em 2015, e depois a alta de 18%, alta de 41% em 2021, e agora vem desacelerando. Então, o que eu acredito, pessoal? Commodities paulatinamente ainda mantém os preços aquecidos em patamares atuais que são aquecidos, na minha opinião, mas nada de supercrescimento. O mundo não está mirando supercrescimento. O mundo está mirando ainda inflação. Tá? Então, esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto é as ações dos emergentes, o EM Stocks. Tá? Esse cara, em 2022, caiu 20,6%. Os emergentes, em geral, foram praticamente os que mais caíram aqui. Tá? Mesmo com o DBC sendo o melhor ETF do ano. Então, os emergentes caíram em 2022, mesmo com o ETF de commodities subindo 20%. Foi espelhado. Ó. DBC subiu 20%, estoques de emergentes caíram 20%. Aqui, pessoal, muito idiosincrático, porque a Rússia estava lá nos estoques de emergentes. Tá? Tinha alguns pepinos geopolíticos que fizeram essa, entre aspas, oportunidade. E o rebote em 2023 não veio na mesma magnitude. Vejam que nós caímos, o EM caiu 20%, e esse ano aqui está subindo 3,4%. Tá? 3,4%. Qual que é o melhor ativo esse ano? BTC. É o melhor ativo aqui, Bitcoin. Creio que seja o melhor ativo, exatamente, é o Bitcoin. Certo? O pior é commodities, DBC. Pior commodities, melhor Bitcoin. Certo? Pessoal, o Bitcoin foi o melhor aqui em 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021. Então vejam que a clara tendência do BTC aqui na última década. Bitcoin, pessoal, foi ali quase que um consenso ano a ano, foi o que mais se repetiu. Aqui embaixo, né? Tem o highest return, é o ativo no ano que mais retornou.
Então, e embaixo o que menos retornou. Então, emergentes aqui em 2011 foi o que menos retornou, mas BTC, 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 BTC e BTC, BTC, BTC de novo. Tá? Então, se tem alguém com super tendência que é o BTC, se tem alguém que come quieto, é o ouro. Tá? E se tem alguém volátil, para a gente ter sempre muita paciência, sempre noção aí de como é que está o cenário, principalmente macroeconômico, não só tupiniquim brasileiro, mas gringo, são as commodities, somos nós, pessoal, emergente. Não é fácil investir no emergente, é isso que eu queria dizer para vocês, e que com o arrefecimento das commodities, da valorização, ainda é valorização das commodities, pessoal, nós estamos indo para o 3º ano de valorização das commodities. Esse é o último ponto dessa tabela que eu quero trazer para vocês. 3º ano de valorização das commodities, isso não aconteceu na última década. De 2011 para cá não houve 3 anos. Não aconteceu 3 anos em sequência de valorização de commodities. Então é para se ficar um pouco atento. Não acho que teremos aí uma Grécia, uma Primavera Árabe, uma quebradeira, uma recessão, porque é a segunda vez que fazemos a mesma coisa. 2008 imprimimos dinheiro, 2020 imprimimos também, 2020 dinheiro diretamente na mão das pessoas e quebra das cadeias produtivas por um tempo, trouxe inflação. 2009 para frente não trouxe. Dessa vez trouxe, é o bichinho diferente, que talvez mantenha as commodities aquecidas por mais tempo, mas é de se esperar, pessoal, um ano de queda para as commodities, em algum momento. Tá? Senão, 2023, vamos ficar sempre tateando. Isso é importante para todos nós aqui que alocamos no setor. Minério de ferro, pessoal, e petróleo, só vou passar por eles aqui, estão já mostrando, apesar da alta recente, tanto no minério como de petróleo, como vocês podem ver, a alta do petróleo, tá? O minério, a alta do minério, tá? Mas eles já estão mostrando, se não uma escadinha descendente, como o minério está mostrando, uma escadinha de estabilização. Estabilização para onde, pessoal? 2019 e 20. Tá? O petróleo é mais difícil, voltar para 2019 e 20, por uma série de fatores, tá? Principalmente conectados com a oferta, mas o minério é bem provável, já voltou e deve permanecer mais estável, tá? Dentre as precificações de 2, 3 anos atrás. Petróleo é a mesma coisa, lembrando que petróleo, pessoal, é a grande entrada do Brasil. No final de semana o IBAMA liberou a exploração da margem equatorial para a Petrobras, então Petrobras vem forte, Petrobras vai ganhar pujança, já é destaque o Brasil dentre os latinos com a maior produção. Então aqui pré-sal, agora a margem equatorial. Então petróleo, pessoal, pode ser ali a bola da vez, já é a bola da vez nas ações. Percebam que a Petrobras não cai nem para o Reza Brava e isso gera para o Ibovespa uma certa consistência. E essa consistência do Ibovespa, pessoal, a gente pode sentir por fluxo. Esse gráfico aqui, vamos dar o crédito primeiro, é do Robin Brooks. Esse analista, pessoal, é muito otimista, ou melhor, ele é otimista com o Brasil, gosta muito, estuda. Robin Brooks, IIF, tá? É o handler dele aqui no Twitter. E ele basicamente mostra entre México, Brasil, Colômbia e Chile, tá? No segundo semestre, principalmente segundo semestre, mais olhando ali, tá? Ele fala de stocks and bonds no Q2, tá? Então no segundo trimestre de 2023, segundo trimestre, não semestre, me perdoem, o Brasil, no segundo trimestre de 2023, então é um dado retrovisor, foi o único emergente dentre México, Colômbia e Chile que ganhou fluxo, tá? E não perdeu o fluxo. Vocês vejam aqui que o fluxo foi perdido no México, na Colômbia e no próprio Chile. O Brasil é o único que, pum, foi para cima. Então, há fluxo, contra fluxo não tem argumentos, temos as commodities ainda aquecidas, eu só quero que vocês fiquem ressabiados sobre super ciclos. Eu acho que ciclo tá ok, né? Por que o ciclo tá ok para commodities, pessoal? Porque na última década, o cumulativo de commodities é uma queda de 6,2%. Então a gente pode quebrar esse tabu de não ter 3 anos seguidos em 2023, e sim, tendo 3 anos seguidos de alta. Eu só não estaria com um pesaço no acelerador. É isso que eu quero dizer, com o asterisco do petróleo. O petróleo me parece ser realmente um super ciclo que o Brasil vai ter na economia real. Não sei se isso vai se refletir nas ações, por exemplo. Tem mais riscos envolvidos. Com isso, há uma possibilidade, eu já compartilhei com vocês aqui, pessoal, do Ibovespa ter feito fundo, tá? No 113.704. Tá? Esse fundo com potencial para levar o Ibovespa a 125.360. Tá? Pode ser, foi é o pontinho meu, né? Eu tenho até o 111.705 como tolerável, uma queda, uma realização depois da forte alta que nós tivemos aí de março para cá.
Mas o 113,700 já é forte. E o destino é o quê? 125,360. Tá? Com isso, né, o que eu quero dizer com esse gráfico do Ibovespa, com o fôlego, também o Market Breadth tendo aqui a segunda média tocada no verdinho, ótimo, né? Ótimo sinal, mais um desconto. O primeiro foi lá no fim de agosto, o segundo agora em outubro praticamente, fim de setembro, né? A medinha de amarela tocando no verde e o Ibovespa já fazendo um fundinho também. Então eu estou de olho nos quantitativos, sem dúvida nenhuma, pessoal. Mas aquele gráfico do Ibovespa mostra que tem chão para a gente ter, nas condições macroeconômicas agora, um juro futuro parando de subir, a Selic continuando a ser cortada e a inflação se estabilizando entre 5,25, 5 e o piso lá que foi os 3, os 2,95, que é estrutural, eu já mostro para vocês já. Mas olhar o mapa de rentabilidade, pessoal, para vocês táticos é legal para fazer trade, sem dúvida nenhuma. Quem mais caiu não tende a se repetir em outubro, quem mais caiu em setembro, que é o caso aqui, por exemplo, da Magalu, caiu bastante, do Pecar. Mas olhar o mapa de calor também para você holder é show de bola. Porque você agora consegue conectar ali dentro do seu portfólio de longo prazo quem que você pode destinar mais aportes, mais intensidade, mais volume financeiro. Tá? E eu gostaria de fechar o vídeo dizendo, pessoal, o nosso cenário macro teve depreciação nas bolsas, na nossa bolsa em setembro, muito por causa dos juros americanos, já falei isso aqui no canal, mas principalmente pela dinâmica dos juros americanos que impactou a nossa curva de juros aqui no Brasil, porque a Selic está caindo. Tá? Estamos no ciclo de 12,75, certo? Demoramos ali praticamente de agosto de 22 a agosto de 23, tá? Foi ali o pico da Selic, e o início do corte, um ano então de Selic a 13,75. Algo parecido aconteceu ali entre julho de agosto de 2015 a agosto de 2016, tá? O Roberto Campos fatalmente aí deve ter estudado esse ciclo, então ele mais ou menos que replicou, tá? Aqui foi um pouquinho mais longo, né? Foi junho a setembro, tá? Setembro, outubro, então foi um pouquinho mais longo. A gente agora, nesse último ciclo, foi mais curtinho, mas a gente começou a descer de 13,75 para 12,75. E a bolsa tomou um caldo. Por quê, pessoal? Aqui, no mesmo momento, a curva de juros em julho achou fundo. Então, a curva de juros achou fundo e começou a subir, certo? Enquanto a nossa Selic continuou sendo cortada. O que eu quero dizer para vocês é que em outubro, pessoal, é um sinal isso daqui, ó, fechamento. Tá? Tem uma cauda, uma venda forte. Então, pode ser. Tá? É um cenário que a gente já não abra mais a curva de juros. Fique entre 11,18, tá? E 9,75. Estabilize ali. Tá? E esse 9,75, pessoal, aos 11,25, fez a bolsa cair 10 mil pontos. Mesma coisa, caso os juros volte para 9,75 e tem totais condições de pelo menos voltar para os 10,49, 10,15, pessoal, a gente pode ganhar 10 mil pontos. Tá? E com isso você, alocador de recurso, tem que ir destinando, tem que ir sambando ali, sabendo que o CDI tende a fechar ou estabilizar, já não é interessante aplicar ali no CDI no curtíssimo. Pega um pré na renda fixa, olhar para a inflação, que é o próximo slide. Eu não sei porquê, pessoal, aqui um aluno meu do Macro Trader me avisou que o TradingView, e corretamente ele me avisou, muito obrigado, está com inflação errada. Então nossa inflação acumulada de 12 meses, pessoal, está em 5%, não em 4,60%. É um delay, tá? Então nós estamos aqui, ó, muito mais próximo dos 5,15%, que estruturalmente pós-plano real é a nossa inflação. Então, se eu olho para a inflação, ela não tem uma cara que vai acelerar muito além do que já está acumulada. Olho para o CDI, também não tende a acelerar, pelo menos na minha visão. Quem que é legal? Bolsa, tá? E pré-fixado. Tá? Olhando para essa dinâmica, então, para finalizar, de juros real, pessoal, os últimos ciclos de queda do juros real foi em 2002, Bolsa começou a voar, 2016, Bolsa começou a voar, e agora nós estamos aqui de novo, inflexionando, se é que existe essa palavra, uma inflexão aqui do juro real, que hoje está por volta, se a inflação está errada, deve estar ali por volta, pessoal, dos 7,80 por ali, 7,90, tá? Porque a inflação está abaixo, 7,70, o juro real hoje. Beleza, pessoal? Com isso, tenham paciência na sua small cap, ela tomou um caldo, mas a curva de juros fechando, novamente, aquela cauda da curva de juros já foi uma forte alta aqui, uma recuperação do Trig 11, por exemplo, que é o small cap, que é o ETF de small cap. Talvez agora sim ele está no meu cenário base, entre 40 e 80, e o desconto maior, 35,94. Quem acha que vamos ter ainda tretas, principalmente envolvendo fiscal brasileiro, tá? E com isso, ou até, de novo, juros americanos abrindo mais, né? O payroll de sexta-feira, agora de outubro, vindo forte, a gente ainda deve ter mais uma amassada,
tá? Mais uma amassada da bolsa, levando o Ibovespa aos 111.700, levando o Trig 11 aí a ceder até os R$36, por exemplo. Mas eu ainda acho que o copo é meio cheio, tá? Do que meio vazio. Qual que é o copo meio cheio do Brunão para esse rally natalino, pessoal? O copo meio cheio do Brunão pode ser o 120, o 125,360. Rompimento de máxima histórica? Não. Mas também acho que a gente não vai ter muito argumento para romper os 111.700 e os 103.700 que já tocou. Por quê, Brunão? Porque minério subiu, dólar subiu, petróleo subiu. Isso então leva-nos a crer que resultado da Petro, resultado da Vale vão ser melhores do que o segundo TRI. Então faz sentido a gente dar uma beliscada no 125? Talvez. Certo? Então eu vou colocar na mesa. Isso para o alocador de longo prazo que me assiste nesses vídeos macros, isso quer dizer o quê? Pô, talvez seja um mês para acelerar um pouco renda variável e deixar no banco de reserva um pouquinho, diminuir um pouco a intensidade de renda fixa. Porque não tem nada muito atraente em renda fixa nesse momento. Não é mais o CDI que abriu, 3 meses de abertura, acho que agora cessa essa abertura. Não é a inflação, que também está ganhando patamares de 5 e pouquinho acumulado, eu acho que dali não passa muito. É o pré-fixado, ok, acho que é legal. E bolsas emergentes, na minha opinião, mais interessantes do que os Estados Unidos ainda, porque está muito concentrado ali nas big techs e elas estão com valuations estratosféricos. Enfim, bolsa americana não estou muito confiante. Já de emergente, acho que cedeu bastante, pode ser um rebote bom. Então essa seria a minha ideia aí para outubro. E se você quer ser isentão, se tem alguém que deve cair mais um pouquinho, é o ouro, tá? Deve voltar ali para os seus... o GLD eu estou usando aqui, né? Os $160, $153 ou até os $147, tá? Tende a voltar um pouquinho. E esse cara, se você está ali ressabiado com recessão, esse é o gráfico que você tem que olhar com carinho, tá? Porque o ouro tem características, tá? De lateralizar quando as coisas não vão muito bem, estão meio esquisitas, tá? Como foi o caso de 2014, 15, tá? 16, e ele está lateralizando desde 2020. Tá? Então a próxima pernada do ouro é violenta e eu acho que tem fluxo de Banco Central, eu acho que tem fluxo de BRICS, eu acho que tem fluxo de simplesmente as pessoas se protegerem contra uma possível recessão. Então quem está na recessão, pessoal, é ouro a 220, tá? A GLD no caso, né, 220, hoje ele negocia 170, creio que ele pode ceder até os 147, se por exemplo a economia americana não ceder, não esfriar. E aí o dólar ganha força, os emergentes devem ficar sambando e o ouro também vai ficar sambando para baixo no caso, tá? Mas não deixa de ser por longo prazo um cara que você sempre tem que ter um certo capricho aqui. Ouro também não é replicável, tá? É um ativo aí totalmente anti-inflação no caso aí, né? Você não tem como imprimir ouro. Então, no final do vídeo, sempre comento. Ouro, pessoal, um pouquinho do seu portfólio não vai te deixar rico, só vai conservar. Se você não quiser comprar ouro, comprar... Não é recomendação, né? Compre Itaúsa, né? Que é a mesma coisa. É um caranguejo danado. Ao menos ouro, né? Pode ser que entre em desconto. A Itaúsa já está em desconto, na minha opinião, mas o ouro também pode entrar em 2023, caso, pessoal, o dólar ganhe força, Estados Unidos ganhe força e a gente não veja, num curtíssimo prazo, uma recessão, tá? Ouro se alimenta em um primeiro momento de recessão. Isso aqui, pessoal, é o pós-2008 do ouro. Pum, pancada, tá? Então, o pós-2020 não rolou muita pancada. Então, caso volte para 2020, eu acho que ainda é oportunidade para o ouro. Certo? Feito isso, um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.